Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Rainha Cast. Hoje recebemos uma mulher que representa o empreendedorismo real. Aquele que começa sem garantias, sem atalhos e com muita coragem. Ela imigrou para Portugal com apenas 350 euros e uma mala cheia de sonhos. Passou por diferentes trabalhos até se encontrar na estética, área que transformou completamente a sua vida. Seja bem-vinda, Letícia Alves! Uhul! Obrigada, Letícia, por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo convite, fiquei muito feliz e honrada. Acho lindo esse trabalho que vocês estão fazendo agora, de estar ali contando a história das pessoas, incentivando também, né, as outras mulheres a entrar para a área da estética e estou muito honrada de estar aqui. Você foi um nome muito pedido nas nossas caixinhas de pergunta e assim, a gente já tinha, né, esse objetivo de trazer você e trouxemos aqui. Estamos muito felizes que você aceitou. Mas agora a gente quer saber, né, quem é a Letícia? Eu acho que a maioria já conhece através ali dos stories, a Letícia profissional, mas quem é a Letícia por trás das câmeras? A Letícia do lado pessoal. A Letícia do lado pessoal é uma mulher muito corajosa. Cheia de sonhos e muito corajosa. De ter saído do Brasil sozinha, de ter enfrentado várias dificuldades, de estar aqui com a minha filha, ter conseguido realizar esse grande sonho também, que era trazer a minha filha para viver comigo. Sim. E é isso, eu acho que eu me defino mesmo com a palavra de coragem. Às vezes quando a gente está ali mais desanimada, eu pego assim pensando e olho para trás, tudo que eu já passei, tudo que eu já vivi, eu falo, não. Eu sou muito corajosa. Eu sou muito corajosa, vamos continuar que vai dar certo. E falando dessa coragem, o que te fez vir para Portugal com apenas 350 euros? Conta pra gente. Gente, essa história é uma loucura, porque a princípio eu não ia vir para Portugal. Eu sempre brinco e falo que Portugal que me escolheu. Eu brinco também que eu falo que eu queria ir para qualquer país, menos para Portugal, porque eu queria viver uma experiência diferente. Eu queria aprender outras línguas e viver mesmo uma experiência diferente. Eu falava que não vou para Portugal não, porque é muito parecido ali com a nossa cultura do Brasil. Eu tinha esse sonho desde criança de viajar, de imigrar, de fazer alguma coisa diferente. Eu fui a única pessoa da minha família também que teve essa coragem de sair, de imigrar. Venho de uma família muito humilde, onde a gente não tinha condições nem sequer de viajar dentro do Brasil, quanto mais para fora. E eu sempre me perguntava, por que eu tenho esse grande sonho de sair, de viajar, de morar fora? Você sempre foi fora da caixa, assim, da família? Sempre. Hoje eu brinco, eu falo que eu sempre fui aquela ovelhinha negra ali da família, sempre fui mesmo muito fora da curva. Com 27 anos de idade, eu tomei a decisão, que eu falei, surgiu uma oportunidade, eu falei bem assim, vai ser agora. Sempre tive o sonho ali guardado e ficava viajando quando eu via aqueles filmes mesmo, achava a coisa mais linda, eu falava, um dia eu ainda vou morar fora. Mas eu tinha o sonho também de fazer intercâmbio. E eu brincava também, eu falava assim, não sei se pobre faz intercâmbio, né? Então eu vim com aquela mente de, eu sei que eu vou emigrar e eu sei que eu tô indo e eu vou passar alguns perrengues. Porque primeiro que eu não tenho dinheiro, não tenho experiência, e então eu não vim tinha assim aquele sonho europeu, né, que a gente geralmente tem de, vou viver grandes coisas fora, mas ao mesmo tempo eu tinha muito pé no chão. Que eu falei bem assim, eu vou passar perrengue, eu sei que eu vou ter que trabalhar na limpeza, eu sei que eu vou ter que trabalhar ali na restauração, no restaurante, né, e em várias outras coisas. Pra mim, de babá, a gente vê nos filmes, né, eu tinha aquela ideia, eu falava, não, quando eu chegar lá, acho que eu vou trabalhar de babá. Então, quando eu decidi vir, que eu decidi migrar, eu tinha um amigo que morava na Bélgica e eu tinha um amigo que morava na Irlanda. E eu falava sempre com eles, um dia eu ainda vou, um dia eu ainda vou. Se eu chegar aí, eu tenho um apoio, será que você me ajuda pelo menos a arrumar um emprego? Assim, a gente sempre fica ali esperançoso, dependendo de alguém. E aí eles falaram sim, só que nunca acreditaram que eu iria. Eu consegui juntando pouco de dinheiro que eu juntei, que pra mim naquela época era muito. Quando eu fui comprar a passagem, mais da metade do dinheiro foi embora. Eu falei, meu Deus. E eu ia pra Irlanda. Eu ia pra Irlanda e... Então você tinha comprado a passagem pra Irlanda? Comprei a passagem pra Irlanda, fiz conexão em Lisboa e quando eu parei em Lisboa, a imigração me pegou, me levou pra sala
E por isso que eu falo que eu fiquei em Portugal realmente porque era para ser. Porque eu fui para a sala de imigração, fiquei mais de 24 horas lá dentro. Meu Deus. E eles me interrogando e tudo, e por que você quer ir para Irlanda? Eu sozinha, novinha. Então ficou aquele medo ali, né? E eu lembro que foi muito assim, porque tinha mais de 20 pessoas e todo mundo foi deportado de volta, menos eu. Chegou. Você só não conseguiu seguir pra Irlanda, no caso, e ficou aqui. Sim, por quê? Porque depois que eles me entrevistaram de novo e fizeram um monte de pergunta, eles ainda falaram, tem certeza que você quer ir pra Irlanda? Eu falei bem assim, quero. E aí eles falaram bem assim, da mesma forma que você foi, que a gente te parou aqui, eles também vão te parar lá. Você não fala inglês, você tá sozinha, você tá com pouco dinheiro. Na verdade, eles nem pediram pra ver o dinheiro, eu falei que tinha 1.500 euros. E a grande verdade é que nem eu sabia quanto de dinheiro eu tinha, porque eu ainda nem tinha trocado o dinheiro. Então, o restinho que sobrou do dinheiro, que eu comprei a passagem, e sobrou um pouquinho de dinheiro, era 2.000 e poucos reais só. E eu achando que tava com muito, quando eu cheguei, eu troquei no aeroporto depois que eles me liberaram. Então, assim, quando eles perguntaram quanto de dinheiro você tem, eu falei, eu tenho 1.500 euros. Eu tava com a passagem de 30 dias e eles, uma menina novinha, com a passagem de 30 dias, vai fazer o que na Irlanda? Eu falei assim, tô indo pra casa da minha madrinha. Minha madrinha mora lá e eu vou passar as férias lá. Sim. Tava com carta convite e tudo. E mesmo assim, eles começaram a fazer um monte de perguntas e eu gaguejar. E eles viram que não, tem alguma coisa errada aqui, ela tá mentindo e eles me levaram para a sala de imigração. Quando chegou a minha vez que eles começaram a me interrogar, eles viraram para mim e falaram bem assim, tá estampado na sua cara que você tá imigrando para trabalhar, não é errado essa sua vontade de vir trabalhar, muita gente faz isso. E eles viraram para mim e falaram assim, por que você não fica em Portugal? Aqui você fala a língua, o salário não é tão grande, eu nem tinha noção de quanto era o salário mínimo. Eles falaram, você vive bem aqui, você conhece alguém aqui em Portugal? Eu falei bem assim, não. Aí eles, quer voltar para o Brasil? A gente já te deporta logo, que aí você não passa por mais nada, porque se a gente te liberar, você vai ser isso, né? Vai ser parada na imigração também da Irlanda. Aí eu falei bem assim, mas eu quero tentar. Eu não tinha nada do que perder. Sim. Se eu fosse presa na imigração da Irlanda de novo, o máximo que eles iam fazer era me deportar para o Brasil. Mas e se eu entrasse? Ei, você não ia gastar os seus 2.000 reais no caso, ia chegar em casa com os 2.000 reais da mesma forma. Sim, então assim, e se eu conseguisse entrar? Eu já tinha largado o emprego no Brasil, no Brasil eu só tinha uma motinha, eu só tinha uma bis, então eu já tinha vendido, eu não tinha nada. E eu falei, e aquilo também, né, do ego, meu Deus, eu larguei tudo, avisei pra todo mundo que eu estou indo embora e do nada volto com a mão na frente e outra atrás. Eu falei assim, não, eu vou tentar ir. Eles têm certeza? Eu falei sim. E aí eles carimbaram o passaporte, me entregaram e falaram boa sorte. E aí eu saí da sala de imigração. Isso aí foi uma questão de sorte mesmo. E eu saí da sala de imigração, era 4 horas da manhã. Tudo escuro e vazio o aeroporto. Eu falei, e agora, o que eu faço? Porque nunca tinha viajado, tava sozinha, não tinha noção nenhuma de nada. Tava meio que incomunicável, porque eu ainda nem tinha trocado o chip. Então eu consegui conectar no Wi-Fi lá, mas mesmo assim não tava funcionando. Então eu fiquei ali umas 24 horas incomunicável. Ninguém sabia onde eu estava, o que estava acontecendo. Imagine a pressão dos familiares. E depois que eu saí pra fora, eu tinha em mente o quê? Meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu tenho que sair dentro de um voo. Eu não tinha essa noção. Para mim, eu estava ali presa dentro do aeroporto, eu não tinha essa noção que se eu atravessasse a rua, eu estava em Portugal. Eu falei, agora eu vou ter que decidir. Eu preciso tentar ir para Irlanda ou para o Brasil. E quando eu fui no guichê da TAP, que eu vim pela TAP, quando eu fui no guichê para ver as passagens, aí eu perguntei, qual é o próximo voo para Irlanda? E ela, amanhã, 6 horas da manhã. Mas ainda então você não tinha o voo para ir para Irlanda? Não, porque eu perdi. Porque sim, perdeu. como eu fui para a sala, eu perdi o voo. E eu falei, e o próximo voo para o Brasil? Amanhã também, às 6 horas da manhã. Eu falei, pronto, isso era bem cedinho. Falei, pronto, eu tenho o dia inteiro para pensar o que eu faço. Quando eu perguntei também o valor da passagem, eles viraram e falaram bem assim, naquela época estava barato, há 6 anos atrás estava barato. Eles falaram que estava 200, acho que era 280 pro Brasil e era 230 para Irlanda. Eu olhei assim, tá bom. Aí eu falei, pronto, eu saí de lá e andando pelo aeroporto, eu falei, preciso comprar um chip e preciso trocar o dinheiro. Até então eu não sabia quanto que eu tinha. Quando eu cheguei
naqueles caixas, Sim, né? naqueles casas de intercâmbio, Naquelas né? casinhas de intercâmbio, para trocar o dinheiro que ele me entregou, 356 euros. Você falou o quê? Eu falei, tô ferrada. 356 euros, eu falei, tá. E aí eu fui, comprei o chip e fiquei sentada pensando o que eu ia fazer da vida. Fiquei sentada e assim, aérea, e eu falei, pronto, não posso fazer nada, só é amanhã. E eu sou muito tranquila, Enquanto eu acho que todo mundo estaria se desesperando, eu estava sentada assim e pensando. Refletindo. Eu já teria visto antes quanto de dinheiro que eu tenho, já começo por aí. Nossa, Eu sou bem precipitada. Eu sou muito tranquila. Tem coisa que eu vejo assim só na hora, por exemplo, isso. E aí eu estava sentada tranquila e olhando para a porta e tinha uma porta rolante. E essa porta rolante estava todo mundo entrando e saindo. E os ônibus e carros passando na rua. E eu fiquei olhando aquilo e eu falei assim, tá, se eu atravessar a rua, se eu atravessar dessa porta pra rua, eu tô em Portugal. E aí eu falei, pronto, vou ficar aqui. Do nada. Falei, vou ficar aqui. Decidi, eu falei, vou ficar aqui. Aí eu falei, pronto, agora como que eu vou ficar aqui sendo que eu não conheço ninguém aqui? Eu não tenho ninguém aqui. Como que eu vou fazer isso? E aí eu fiquei lá sentada também pensando e tentando puxar pela memória se eu conhecia alguém aqui em Portugal. Eu lembrei de uma professora minha, na época mesmo da 5ª série. E lembrei de uma amiga que eu não conhecia, era amiga de uma amiga, que eu só via assim, oi, tchau. E eu corri e liguei pra minha amiga. Amiga, aconteceu isso, isso e isso. Estou aqui em Portugal e eu só precisava de um lugar para me dormir durante uns dias, para me achar um trabalho e para me encontrar um lugar para me morar, encontrar um quarto. Ela falou, tá bom, vou ligar pra essa amiga minha. Ligou pra essa amiga dela, na hora essa amiga dela me ligou e falou, não acredito que você tá aqui e aconteceu isso tudo. Eu falei, tô. Isso ela tava em Lisboa? Não, ela tava no Porto. Eu só vim pro Porto porque ela tava no Porto. E aí ela falou bem assim, então, você tá em Lisboa, né? Minha senhoria mora em cima, então eu vou falar com ela, você pode passar uns dias dormir aqui comigo no meu quarto. Eu falei, ok, então tá bom. A minha senhoria deixou você ficar aqui uma semana se você precisar e ela te cobrou 10 euros por dia. Eu olhei assim, eu falei, Que tô incrédula. 10 euros por dia? Aí eu falei, tá bom. E ela, agora você vai ter que pegar o comboio e vir pro Porto, que é uns 300 quilômetros aí de Lisboa. Você tá em Lisboa? Eu falei, tá bom. Aí ela me explicou mais ou menos tudo como funcionava. Isso era mais ou menos que horas? Isso era de manhã. Tá. De manhã pra quase o horário de almoço. E aí depois eu falei, pronto, cadê minhas malas, cadê minhas coisas? E era muito engraçado. Não, era muito engraçado por quê? Porque eu andava pelo aeroporto com medo de ser presa. Eu falava, gente, eu vou ser presa de novo. E eu sozinha, novinha, e andando pelo aeroporto. Quando eu vi algum segurança, eu, ai meu Deus, eu vou ser presa de novo. Corri lá no guichê também, que é onde ficam as malas. Quando eu cheguei lá, já era o horário de umas 2 da tarde por aí. Falei bem assim, tô procurando minha mala, queria saber como é que funciona. Eu não embarquei no voo da Irlanda e tudo mais. Eles puxaram lá e falaram, a mala tá aqui. Por mais 30 minutos ela já ia ser deportada de volta pro Brasil. Por quê? Porque eles têm acesso, viram que eu não fui no voo pra Irlanda. Aí eu fui conseguir pegar a mala, ela me explicou tudinho, peguei o comboio e vim parar no Porto. Gente, era pra ser mesmo? Era pra ser. Porque em outro sentido a mala já tava lá, gente, não tem como. Quando eu cheguei no Porto, que eu contei a história pra ela, ela falou... Pra todo mundo que eu contar a história, eles falam mentira. Você tem que fazer acontecer, então você pensou, né? Nossa, eu tô aqui. Mas foi a primeira coisa que eu pensei quando eu entrei no comboio e tava vindo. Eu falei bem assim, tem algum motivo pra mim estar aqui e eu vou fazer valer a pena. Quando eu cheguei na terça-feira, era terça-noite, que eu cheguei, eu contando a história pra ela, eu só virei e falei bem assim, eu preciso arrumar um emprego. Ela, eu tô trabalhando ali no restaurante, não quero ir mais não, você quer ir no meu lugar? Eu falei, claro que eu quero. Preciso. No dia seguinte de manhã, ela ligou pro chefe dela, e o chefe dela virou e falou bem assim, não, passa aqui então, vamos fazer o teste com ela. Ela falou, não posso ir mais, e vou começar a estudar, e não sei o quê, minha prima tá aqui, e aí me colocou no lugar dela. Eu trabalhei, no dia seguinte, eu já estava trabalhando na restauração. Então era até isso que eu ia perguntar. Quanto tempo durou esse dinheiro? Porque daí agora já foi mais 10 euros por dia numa semana que você ficou. Mas e daí, assim, então você começou a trabalhar nessa restauração. Quanto tempo você ficou e quanto tempo até... Daí depois que você saiu da casa dela, depois dessa uma semana? Eu fiquei na casa dela quase uns 10 dias e procurando quarto.
Esse dinheiro ele foi rendendo tanto, mas rendendo tanto que nunca me faltou nem um centavo. Eu fui trabalhar na restauração, e aí na restauração eu estava trabalhando o dia inteiro e eu almoçava e jantava. E no dia que eu estava de folga, só no domingo, estava em casa, quando eu ia no mercado, que naquela época, que com 10 euros se comprava muita coisa. Nossa, fazia festa. Hoje em dia já não conseguimos mais, mas eu falo que rendeu muito, dinheiro, rendeu muito. Sim. Eu comecei a trabalhar nessa restauração, eu trabalhei durante um mês, eu cheguei em fevereiro. Trabalhei quase um mês. No final de março, tudo fechou para pandemia. O restaurante fechou e ele na minha cara falou bem assim, não, vai fechar por enquanto, eu não tenho dinheiro para te pagar não. Ele não me pagou. Ele não te pagou que você trabalhou? Ele não me pagou o mês que eu trabalhei. Não, que depois vai voltar a abrir, aí você volta, mas por enquanto eu não tenho dinheiro não. Aí ele sabia da minha situação e tudo, eu tinha contado, aí eu falei bem assim, não, posso pegar pelo menos algumas coisas na despensa? Falou, pode, eu peguei um saquinho de arroz, macarrão, latinha de sardinha e atum, assim, essas coisas que não perde rápido. E nesse meio tempo eu fiquei 10 dias, 12 dias morando com essa amiga e procurando quarto. Eu achei um quarto que era perto do restaurante, o restaurante era ali perto da Rotunda da Boa Vista, e eu encontrei um quarto por 190 euros e o senhorio deixou eu pegar o quarto e eu não precisei pagar calção. Nossa. Depois disso, quando veio a pandemia, eu ainda trabalhei ali na limpeza, numa casa e em outra. Quando o restaurante fechou, fiz amizade com a senhoria, né, da casa onde eu estava morando com essa amiga minha. E um outro escritório também, ela trabalhava na limpeza, um outro escritório também eu já tinha ido para limpar com ela. E aí essa amiga minha, que eu estava morando com ela, ela começou a rodar no Uber Eats. Então foi ela que me chamou, ela falou, vem, é bom, dá dinheiro. Aí eu falei bem assim, não, nem sei andar aqui, não vou conseguir fazer isso não. E ela, não, vem, é tranquilo e tudo. E quando eu fui e vi que era realmente tranquilo, que dava pra fazer, aí eu aluguei. Aí tinha que alugar uma moto, alugar uma conta e ainda 30% do que a gente fazia ali por semana era da plataforma. Então, mas mesmo assim, foi algo que foi onde eu consegui mesmo começar a juntar dinheiro e me ajustando aqui. Eu rodei praticamente 2 anos e foi rodando na Uber, debaixo de sol e chuva e caindo muito de moto que eu falei, eu não quero isso pra mim. O que eu vou fazer agora da minha vida? Porque nunca tinha sofrido nenhum acidente, mas eu já caí mais de 7 vezes de moto. Era chover. E dentro desse momento, vivendo isso, em algum momento, você pensou em voltar? Falar, nossa, quero voltar pro Brasil, isso não é pra mim? Nunca. Mesmo passando perrengue, eu sempre brinco, a gente fala, né, passando perrengue chique. Mesmo passando muito perrengue, no dia que eu pus o pé aqui, eu falei, meu Deus. Vou fazer acontecer. Eu nunca mais vou voltar pro Brasil, vou fazer acontecer e eu fiquei completamente apaixonada. Eu sou completamente apaixonada por Portugal. Eu também. Todo mundo que fala, já conheci vários outros países, nem tantos assim, pretendo conhecer mais, mas eu sou completamente apaixonada por Portugal. Mesmo conhecendo vários outros lugares, não sei, aqui tem algo diferente. Aqui tem algo diferente. E agora perguntando, né? Tudo isso que você passou, que nem eu falo, hoje é história pra contar, né? Uma história de superação Eu tentei resumir um pouco, a história é longa. Mas assim, você ficou nesse tempo mesmo ligado no automático? Ou a tua emoção ali tinha dia que chorava? Como que você se sentia? Assim, como que foi esse processo em questão mesmo emocional, de sentir tudo isso? O processo emocional ele foi também ali um pouco pesado, porque quando eu decidi vir para Portugal, eu deixei minha filha no Brasil. E ela tinha 6 anos. Então, no começo eu falei, não, vai ser tranquilo, que eu ainda tinha ali guarda compartilhada com o pai dela, e ela estava vivendo com a avó dela paterna, parte de pai. Eu falei, não, vai ser tranquilo, ela é muito apegada a eles. E não foi tranquilo. Nunca é, né? Mãe é mãe, né? Não adianta. E ela começou a ficar muito doente. E eu trabalhava todos os dias e falava pra ela, eu vou mudar de vida e você vai vir morar comigo. E ela ficava esperando. E foi também uma das coisas que mais me deu força. Esse tempo que eu estava mesmo rodando e trabalhando, eu trabalhava de 9 da manhã até 11 da noite. Tinha dias na época da pandemia, final de semana, que eu trabalhava até 3 da manhã. Porque era pandemia e tinha as distribuidoras de bebida, né? E o pessoal ficava bebendo até tarde. Então tinha dias que eu ficava até 3 horas da manhã trabalhando, fazendo entrega de
de bebida, de comida e juntando o máximo de dinheiro que eu podia e pensando sempre o que eu vou fazer da minha vida, porque eu não consigo ficar só trabalhando como Uber, isso aqui não dá dinheiro, o que eu vou fazer? E minha filha é muito mal no Brasil, ela estava mesmo ficando meio depressiva, estava começando a ter alguns problemas de saúde e eu ficava assim, gente, mas será que é porque eu tô aqui? E fazendo vários exames e várias coisas, ninguém sabia o que ela tinha. Mexeu muito com o emocional dela, né? Mexeu muito com o emocional dela eu ter vindo e eu quero o que me dava mais força. Então, assim, para falar, Letícia chorava, sofria, sim, disso, né? Dessa saudade mesmo da família, da saudade da minha filha e me perguntando, gente, será que isso aqui vai valer a pena? Será que eu tá longe vai valer a pena? Mas eu não conseguia me ver mais no Brasil também. Será que eu tô fazendo a coisa certa? Eu falava, será que eu tô fazendo a coisa certa? Mas e se eu voltar? Como é que vai ser? Eu não conseguia me ver mais lá. E aí foi quando eu sempre olhando e pesquisando e falando, o que eu vou fazer da minha vida? E eu vi o quanto a área da beleza estava crescendo. Nunca na vida me imaginei trabalhando com isso, não trabalhava com isso no Brasil, nunca tinha pegado uma pinça na minha vida. E eu comecei a pesquisar e começou a aparecer um monte de vídeo, um monte de coisa, um monte de história de pessoas que estavam realmente transformando a vida na área da estética. Eu falei, por que não? Mais uma tentativa, né? Eu peguei essa carona aí também. Foi. Porque eu senti que foi nessa época que a estética cresceu de um jeito. Sim. Ainda segue crescendo, né? Mas foi mesmo, eu acho que teve esse boom, porque todo mundo que eu converso entrou na área praticamente ao mesmo tempo que eu. Então, todo mundo... Na pandemia, né? Na época da pandemia. Sim, eu também. Eu também. Sim, todo mundo que eu converso tá mais ou menos no mesmo A gente tempo. se encontrou. E falando disso, o seu físico, ele atingiu de alguma forma? Porque, assim, eu passei por muitos, emagreci. E às vezes até umas feridas soltaram no meu corpo, coisa que eu nunca tive. Mexe muito com o nosso emocional tudo, né? Sim. Acho que reflete, né? Físico, emocional, Sim. a nossa saúde. Olha, o fato de eu estar... Eu sou muito grata também até ao Uber Eats por isso, porque o fato de eu estar o dia inteiro na rua andando de moto, eu me distraía muito. Eu saía de casa às 9 da manhã e eu chegava em casa às 11 horas da noite. Então, igual eu falo, sou completamente apaixonada pelo Porto também por isso. Eu falo, pode me soltar em qualquer beco que eu conheço tudo. Conheço melhor que muito português que está aqui. Então, como eu passava o dia inteiro ali na rua, isso me distraía. Eu passava o dia inteiro em cima da moto, fazendo entrega, e trabalhando, e vendo as paisagens, então me distraía. Cabeça bem ocupada, né? Mas quando eu chegava em casa, a gente ainda sentia. Mas eu falo que eu não senti tanto assim, não. Eu senti mais nessa parte mesmo da minha filha, que foi mesmo um pouco mais puxado. Mas... eu cheguei em fevereiro de 2020 e em dezembro eu fiz a minha primeira formação. Nesse meio tempo eu trabalhando então foi rápido, foi um ano eu tô rodando na Uber Eats, comecei a juntar dinheiro, comecei a cair de moto. Isso que eu ia falar, a parte física que doeu mais foi eu cair de moto. Eu caí de moto, até hoje tenho o joelho todo ralado, tem alguns hematomas aqui para lembrar desse processo. Mas quando eu decidi entrar para a área da estética, eu fiz minha primeira formação em dezembro de 2020 mesmo. Foi isso? Ainda foi de design de sobrancelhas. Que eu olhei assim, que também, né? Eu não foi olhar uma formação de verdade, mas é complicado. E eu falo também que muita coisa que eu aprendi foi sozinha. Foi eu sozinha treinando e correndo atrás e assistindo vídeo e buscando. Até porque eu não tinha dinheiro para fazer outras formações. E aí eu lembro que eu fiz a formação de design de sobrancelhas, eu acho que foi novembro ou foi dezembro, acho que foi novembro. E eu juntei dinheiro e fiz a de micropigmentação de sobrancelhas em dezembro. Que também não aprendi nada, de nada. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu sentei e fui treinar. Todos os dias. Eu chegava em casa, às vezes 11 horas da noite, 10h30 da noite, eu sentava e ia treinar. Com foco realmente de mudar. Todos os dias. Às vezes eu posto um pouco a minha história. O meu quarto era escuro, onde não tinha nem escrivaninha nem nada. E era uma lanterninha pequena no escuro e eu treinando ali, sozinha, sem saber nem pra onde ir, vendo vídeo no YouTube, treinando. E eu treinei tanto que, igual eu falo, ainda estava tudo fechado para a pandemia, eu morava num quarto, então não tinha lugar para atender, não tinha possibilidade de começar a atender em casa, estava tudo fechado.
Quando abriu tudo em março, eu falei bem assim, pronto, eu vou procurar uma salinha para mim começar a atender. E eu achei uma salinha dentro de um salão. Salinha que eu pagava 100 euros a mensalidade naquela época também, as coisas eram mais fáceis, então eu preciso de um lugar para fazer modelos. Sim. E eu sempre fui, quando eu enfio uma coisa na cabeça, então eu sempre fui muito determinada. Eu saía para fazer entrega da Uber, eu entrava num restaurante, se vocês eram a caixa, eu falava, nossa, eu acabei de chegar do Brasil, sou micropigmentadora e tô precisando de umas modelos para fazer portfólio. Eu fiz tanta modelo de graça, mas tanta modelo. Hoje em dia é uma das coisas que eu sempre falo muito para as minhas alunas. Sim. Façam modelo. Não tem tempo, eu não quero, eu vou gastar produtos. Eu bato muito nessa tecla teve também. um dia, vários, né? Mas teve um dia que eu fiz 8 modelos um dia. E sabe o que era mais... Não, eu sempre fazia só uma por dia, porque eu demorava 4 horas, eu saía de lá morta, eu saía de lá parecendo que um caminhão passou em cima de mim. De tão nervosa que eu ficava. Na época eu fazia o lifting, né? Aí eu ia na casa das pessoas, lifting ou design de sobrancelha. Eu fazia os dois nessa época. E eu ia na casa das pessoas, eu ia até a pessoa. Porque a pessoa às vezes não se dispunha, né? A ir até onde eu estava. Eu falei, não, eu vou na sua casa, eu faço. Porque eu queria muito. Muito ficar boa naquilo, muito fazer dar certo. Então teve um dia que eu cheguei num apartamento, era no 5º andar, sem elevador. Eu com a marquesa, a ringue embaixo do braço, falei, eu quase chorei. Mas deu certo no final. Sempre Nossa, sempre dá. Mas eu subia com aquela bag nas costas, às vezes cheia de compra. As pessoas faziam compra. Sim. E quando eu chegava e não tinha elevador, eu falava, dá vontade de chorar. Mas isso é para ver como, assim, olha, né, eu acredito que a Letícia seja uma referência muito grande. Eu já, assim, tô conhecendo mais agora, né, mas eu já vi muita gente falando dela, muita gente, então eu acredito que ela é uma referência enorme. E assim, por que ela tá hoje? Porque ela foi focada, ela treinou, ela fez dar certo. Então, é o que eu bato na tecla. Não adianta você falar que as coisas não estão dando certo se você está de braço cruzado. Né? Se tá onde está hoje, é por merecimento, foi força, foi determinação, né? E nesse primeiro ano, Letícia, assim, qual que foi a história que mais te marcou? Uma situação, assim, que você vê que foi o ponto que te fez amadurecer? Porque eu acho que quando a gente migra, a gente muda muito a cabeça. Né? E o que você acha que foi o ponto mais, uma situação assim que aconteceu que você falou, não, agora realmente a minha vida tá diferente? Mas você fala no primeiro ano, num todo, no geral, todo. ou quando eu entrei para estética? No todo. Nesse no todo. primeiro ano. Eu acho que o que mais me marcou foi isso, algumas quedas que eu tive, de machucar mesmo e ficar com medo, e falar bem assim, poxa, não é isso que eu quero para minha vida. Ficar caindo de moto e muitas vezes ter um acidente grave. Via vários amigos meus que rodavam na Uber Eats de moto ali ter acidentes graves. Eu tenho amigos que têm sequelas até hoje. Eu falei, não é isso que eu quero pra mim. Então, acho que as minhas quedas que eu tive aqui, rodando, literalmente, e a situação que tava, sabe, a distância da minha filha e a situação que ela tava lá no Brasil, era o que realmente foi me dando mais força. E qual foi o maior desafio ao abrir a sua clínica? Hoje é a clínica dos seus sonhos? Hoje eu posso dizer que sim, eu entro todos os dias agradecendo e é aquilo, mesmo eu entro todos os dias, agradeço e olho e parece que eu ainda estou vivendo um sonho, mas ainda não é a clínica dos meus sonhos. Não, É assim, tem mais. porque primeiro a gente estabelece as metas, né? Depois que bate as metas, a gente precisa dobrar as metas. Então, não, ainda não é a clínica dos meus sonhos. Hoje eu falo, hoje eu vivo coisas que pedi muito, que a gente pede, a gente quer, mas quando acontece a gente fala, nossa, meu Deus, como que aconteceu? Sim. Então, hoje sim, eu posso dizer que eu tô vivendo tudo que um dia eu pedi, que eu também corri atrás e busquei. Sim. Mas ainda não é tudo que eu quero. E quando você entrou na área, né, igual assim, vou tentar fazer um curso de sobrancelhas, igual, né, vou fazer limpeza, acho que nesse primeiro momento era um trabalho. Que momento que você entendeu que aquilo não seria só mais um trabalho, não seria só mais uma fase que depois você iria para outra área? Que momento que você entendeu que aquilo ali era o seu caminho mesmo? Que você gostava, que você identificou? Eu acho que eu descobri que aquilo era mesmo o meu caminho quando começaram a me pedir para dar formação. Quanto Então, tempo depois? Depois que eu estava na área, coisa de 9 meses, nem um ano.
Começaram a me pedir muito, você dá formação, você dá formação. Eu falei assim, não, tô começando agora, não tem nem uma cartela de cliente e o pessoal me pedindo formação. Mas por quê? Eu sempre falo muito para todo mundo que conversa comigo, sempre falo muito para as minhas alunas, que não teve atalho, fica todo mundo buscando e procurando um jeitinho, um atalho, Uma fórmula uma mágica. diquinha, uma fórmula mágica. Não tem, não existe. É muitas vezes fazer o arroz com feijão bem feito, fazer o que precisa fazer e sentar e treinar. Então, eu treinei muito mesmo. Quando eu me destaquei na área, foi muito rápido. Porque, igual eu falo, eu aluguei uma salinha, foi mais ou menos mês de março, abril 2020. de 2021. E aí eu comecei a pegar vários modelos e comecei a fazer e não tá bom. Eu sentava e treinava mais. Aí eu fazia outra modelo, não tá bom, não ficou legal. Eu sentava e treinava Isso mais. de design e micro? Mais de micro. Mais de Desde micro. o meu início, eu fiz formação de design, mas eu depois fiz a formação de microblend fio a fio e fiquei completamente apaixonada. E eu sou extremamente perfeccionista e eu sentei e treinava todo dia. Eu demorava muito para fazer todo o desenho do designer, porque não sabia direito. Eu já estava boa na micro, mas o design já não estava legal. Sim. É algo que eu falo muito para as alunas também. Hoje eu vejo o pessoal muito pulando etapas. De, eu quero fazer formação de micro e não preciso do design. Sim. Precisa e É o essencial, base, né? Hoje ele é 70% do trabalho é a parte do designer. Um designer bem feito. Então, depois que eu peguei essa salinha de 100 euros, que eu comecei a atender ali meus primeiros modelos, era no salão, a menina do salão começou a recomendar meu serviço. Naquela época eu cobrava 70 euros na micropigmentação. Então eu lembro... Era baixo pra época ou não? Não lembro. Era, né? era. Na época o pessoal já estava cobrando cerca de 100, 110, 120. Não era o valor que está hoje, mas eu lembro de algumas ainda virar e falar bem assim, nossa, tá muito barato, 70 euros, por quê? Aí é porque... Eu não falava que tava começando agora, eu falava, não, é porque esse mês tá com uma promoção. É para fazer portfólio. Sim, esse É mês só tá com valor uma promoção. material. E eu lembro que eu fiz algumas micros e as primeiras dinheiro que a gente recebe, né? As primeiras micros que eu fiz, que eu recebi o dinheiro, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, porque era pouco na época, cobrava muito barato, muito abaixo do valor do mercado, cobrava 70 euros, mas eu rodava na Uber de 9 da manhã até eu ia 11 perguntar da noite para tentar fazer 50 euros. Uhum. A minha meta era 50 euros por dia, para pagar todas as minhas despesas e sobrar um pouco de dinheiro, porque a gente aluga moto, era gasolina, comida, tudo, e tem toda aquela porcentagem também para a plataforma. É isso, né? Cada viagem é 2 euros, 3 euros, 1 euro e pouco, 4 euros. Então eu lembro que quando eu recebi o dinheiro da primeira modelo ali, que ela me pagou 70 euros. Demorei muito fazer uma micropigmentação, demorei umas 3 horas e meia, 4 horas. Mas ela me pagou 70 euros ali. Eu falei, gente, não é que isso pode dar certo? Então eu sempre, desde o início, eu entrei mesmo com essa cabeça de, eu não tenho um plano B, eu vou fazer isso dar certo. E mesmo as primeiras formações que eu fiz não foram tão boas, eu sentei, treinei sozinha e fiz acontecer. E sempre tive isso, eu vou fazer isso dar certo, eu vou fazer isso dar certo. Mas mesmo eu falando, vou fazer isso dar certo, pra mim ia ser só um extra. Porque eu gostava da Uber também, porque me dava essa liberdade. De estar na rua, de estar passeando, de querendo ou não, eu tinha muitos amigos na Uber, né? Então a gente estava ali sempre todo mundo junto. E eu ainda não tinha essa mentalidade de que eu conseguiria fazer daquilo vida. Então, pra mim, eu falei, nossa, isso é muito bom, quero continuar. Porém, isso aqui é só um extra. Sim. Então, eu sempre atendi as modelos naquele meu período morto que a gente fala, né? Que é aquele período ali das 3 horas da tarde até as 6, que quase não tem tanto pedido na Uber. Era quando eu pegava modelo pra fazer. E quando ia aparecendo uma cliente ou outra, era quando eu fazia. E assim, você falou que fez o curso em dezembro, os cursos, né? E quando que você realmente largou da Uber e focou na... Eu demorei ainda a largar da Uber por isso, porque eu não tinha muita cliente, não tinha
muita destreza ali com as redes sociais, então não sabia postar direito, não sabia fazer um tráfego pago, era mesmo, as clientes que eu tinha era mais no boca a boca, de peguei as Indicação. modelos, ficou bom e começou a indicar, e um pouco que eu postava começou a vir uma ou outra. Sim. Demorou, eu ainda fiquei na Uber Eats praticamente 1 ano e meio, desde depois que eu entrei mesmo para a área da estética. Eu só saí mesmo da Uber que eu falei, não, isso aqui tá me dando dinheiro e tá legal. Quando eu falei bem assim, esse tempo que eu tô rodando, se eu dedicar aqui, vai dar certo. Então eu lembro que eu parei mesmo de trabalhar depois das minhas 2 primeiras formações que eu dei. Ah, você já estava dando formação. Tava, eu comecei a dar formação depois De, média de design ou de micro? Dos dois, tanto de design quanto de micro. Comecei a dar formação dos dois e comecei a dar formação basicamente depois de 1 ano. E aí eu lembro que eu dei uma formação, 2, aí foi mais ou menos esse período, de coisa de 1 ano e meio ali, eu ainda rodando na Uber, eu falei, não, vou sair da Uber, porque se eu dedicar mais tempo aqui vai dar certo. Isso eu vejo muita coragem também. Porque às vezes tem muitas pessoas que ficam procrastinando. Ah, tem um trabalho muito bom, fala bem e fica procrastinando. E quando a gente não dá esse primeiro passo, a gente não sabe Exatamente. se a gente é boa o suficiente para isso. Né? Porque assim, vai ter ali a estabilidade, né? Você tinha que rodar o dia inteiro para conseguir ter dinheiro, mas tem gente que trabalha com contrato e tem a estabilidade. Só que assim, que nem você falou, se eu me dedicar, se eu tiver o tempo para me dedicar, porque assim, querendo ou não, as redes sociais também são um trabalho. Então, se você se dedica, vai conseguir clientes e vai se libertar daquilo ali. Agora, o tempo que você tá trabalhando, querendo ou não, você tá perdendo de fazer. Mas é isso, o maior mal das pessoas é o quê? Esse conforto. Essa zona de conforto que atrapalha, de eu quero muito aquilo, mas aqui tá confortável, aqui tá seguro e aqui o meu dinheiro tá caindo na conta todo mês. Exato. Então, o arriscar é realmente difícil, por isso que eu falo que o empreender não é para todo mundo, né? Não é todo mundo que tá disposto a passar alguns riscos, porque a gente tá o tempo inteiro passando riscos. Exatamente. Para você hoje, o que você acha que te exige mais maturidade? Liderar, porque eu sei que você tem uma equipe, né? E entre outras coisas. Ensinar ou tomar decisões? Os 3. Os 3. Os Hoje 3, né? eu também falo muito que desde quando eu entrei, né, para a área da estética, que eu comecei a estudar mesmo, que eu comecei ali a empreender, o quanto minha vida mudou, num todo. Toda a minha forma de falar, de pensar, meu posicionamento, então... E essas 3 partes, elas são mesmo complicadas e é algo que eu tô sempre estudando, tô sempre buscando, tô sempre tentando melhorar de alguma forma, porque a gente trabalha com pessoas, é muito bom. Eu também falo que eu mudei completamente o meu jeito de ser, depois de ter mais contato com pessoas, eu acho que a gente fica mais humana e ainda mais que a gente trabalha com autoestima. Mas eu tô sempre buscando e é luta atrás de luta todo dia. Todos os dias a gente tem que matar um leão. Exatamente. Mas é algo que eu gosto. Hoje eu vejo assim, que eu falo bem assim, eu acho que eu nasci pra isso. E quando a gente fala de propósito, né, muita gente fica, qual será o meu propósito? E muitas vezes fica ali buscando ou esperando, mas você vai descobrir só depois que você começa a fazer algo, que é algo que mexe tanto com você, mas tanto com você, e te muda de uma forma assim tão grandiosa que você fala bem assim, pronto, então acho que Já é isso. entendi. Exato. E como você equilibra hoje a maternidade, os negócios e a vida pessoal? A Letícia, né, no caso. Também ali, né? Naquela montanha russa. O empreender demanda muito tempo, né? Então, eu posto um pouco da minha rotina, não consigo postar nenhum texto, porque eu falo, nem vou postar muito, porque senão inspira algumas pessoas e acaba lhe atrapalhando outras. Então, eu falei que tem que deixar um pouco disso, porque a gente sabe o quanto o nosso trabalho inspira outras pessoas, mas ao mesmo tempo a gente sabe também que é um mercado competitivo, a gente sabe que acaba, Muitas comparações, né? de alguma forma, atrapalhando ali também. E eu falei que esse ano de 2026 é uma trave também que eu quero quebrar, que é essa de falar mesmo mais, mostrar mesmo mais ali um pouco da minha rotina e tudo,
Mas é uma rotina bem desafiadora, muito desafiadora. Hoje todo mundo que tá à minha volta, que me conhece, fala, ai, você vive para trabalhar. E eu sim. Hoje eu acordo 7 horas da manhã, eu deixo a minha filha na escola, direto pro trabalho, minha filha da escola depois vai para a TL, então eu busco ela todos os dias, 7 horas da noite, eu chego em casa, eu tenho ali um tempinho com ela, preparei a janta, tô com ela, 9h30, 9 horas da noite ela tá na cama. E aí depois eu tô ali desse horário até 11 da noite estudando. Você tá com vários projetos, né? Assim, eu vejo só alguns spoilers lá. Sim, é isso. Aí eu fico assim, vou soltar um spoilers e depois vou fazer uns stories e vou vir falar um pouco mais. Aí quando eu penso que é tanta coisa que aí passou a hora eu falo, meu Deus, acabou o dia, eu não postei nada. Hoje você fica mais nos atendimentos ou nas formações? Ou é assim? É um meio termo. Meio termo. Mas assim, eu tenho formação todo mês. Então é mesmo quase 50-50, porque já tem formação, tem as datas fixas, então o restante do tempo eu tô sempre atendendo. Letícia, você pode abrir um pouquinho pra gente, depois de quanto tempo você trouxe a sua filha? Sim, eu trouxe a minha filha depois de praticamente 3 anos que eu tava aqui. Então ela já tava com 9. Já tava com 9. E ela veio sozinha? Não, eu consegui, nesse meio tempo, na época da pandemia, eu não consegui ir no Brasil, então eu fiquei ali quase 2 anos sem ver ela, então foi mais difícil ainda, porque eu não consegui ver ela, e depois eu fui no Brasil, consegui ver ela, consegui visitar, consegui passar o aniversário dela com ela, e no ano seguinte a minha irmã trouxe ela. Então era aquele tempo que eu já estava me programando, já estava melhor na área da estética, já estava procurando outro lugar para abrir a clínica mesmo, ainda atendi ali naquela salinha pequenininha, uma salinha de 18 metros quadrados, foi onde eu passei, depois dessa sala no salão, que eu fiquei pouquíssimos meses, coisa de 3 Onde meses você só. treinava lá? Primeiro eu tinha a salinha no salão, fiquei só uns 3 meses, e depois eu achei uma salinha que era no prédio, né, que a gente fala, um prédio mesmo. No edifício comercial? Sim, no edifício comercial, 18 metros quadrados, era pequenininha e foi onde eu passei ali a maior parte do tempo. Então, nessa sala eu fiquei em média uns 2 anos e meio. E depois você já foi pra clínica? E depois eu já fui pra clínica. Nossa, teve uma evolução muito grande. Sim, mas o intuito era o quê? Quando eu tava nessa salinha pequenininha, como eu não tinha muito gasto, todo o dinheiro eu guardava. Sim. E quando eu decidi mesmo, falei, não, eu vou abrir algo maior, não era pra ser tão grande. Então, por isso que eu falo que tem coisas que aconteceram na minha vida e que acontecem até hoje que a gente não sabe explicar, a gente sabe que é Deus. E aquela clínica foi. E eu acho que em toda a tua trajetória isso está muito claro. Tudo muito claro. Não tem como não ver a mão de Deus em cada detalhe. Desde quando você saiu do Brasil. Agora vamos para um jogo de perguntas e respostas rapidinhas, tá? Fala aí o que vem na sua cabeça. Um medo que quase te fez desistir. Da área. Não teve. Da área. Da área. A parte das finanças. Juro, o pessoal me colocava tanta coisa na minha cabeça, tanta minhoca na minha cabeça que eu falava, meu Deus, eu não vou dar conta. Um sacrifício que ninguém viu. Esse tempo que eu fiquei longe da minha filha. Todas as noites que eu passei treinando. Sim. É muitos, né? Algo que viveu e que hoje você não aceitaria nunca mais passar. Acho que as necessidades, tanto na época da minha infância, até algumas necessidades que eu passei aqui também quando eu cheguei. Uma conquista que te emociona. Acho que todas, mesmo aquelas bem pequenininhas, simples, eu sou muito grata, então eu sempre agradeço por tudo, eu acho que tudo tem um porquê. Então, mesmo aquelas conquistas bem pequenininhas, eu estou sempre muito feliz. As grandes, então, nem falo. Então, igual eu falo, eu hoje tenho uma clínica, saí de uma salinha de 18 metros quadrados para uma de 160, de porta para a rua, que hoje eu entro todos os dias e falo, meu Deus, como que eu consegui isso? E foi através das pequenas, né? E foi através das pequenas. Um sonho que você ainda não realizou, que você pode compartilhar com a gente. Eu acho que das metas todas que eu criei para quando eu falei
que quando eu imigrasse, tá faltando só um, que é a minha casa própria. Se Deus quiser. Em breve. Depois em você breve, volta e no conto. próximo conta. Mas de tudo, ali, de tudo é só a casa. Porque eu já consegui ali um emprego, sabe, uma profissão mesmo, consegui me encontrar, consegui melhorar como pessoa, descobrir ali meu propósito de verdade, consegui trazer a minha filha, consegui, sabe, ter um faturamento muito maior do que um dia eu pude imaginar. Eu acho que agora, das metas todas que eu estipulei, é só a casa. Em breve. Em breve. E já tô refazendo as próximas metas. Imigrar me ensinou o quê? Me ensinou que tem um mundo muito grande lá fora e que a gente é muito mais forte do que a gente imagina. E que a gente só descobre essa força quando a gente Se desafia. se desafia e quando a gente rompe algumas barreiras. Sim. A área da estética me deu Tudo. A área da estética me deu tudo. Ela mudou completamente a Letícia de antes para a Letícia de hoje. Hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu penso completamente diferente. Hoje eu sou muito mais humana, eu sou muito mais... Eu falo que hoje também, antes eu era empreendedora, hoje eu sou uma empresária. Hoje eu já me vejo como empresária. Então a área da estética, ela me deu tudo. Sim. Ser mãe me tornou. Ser mãe me tornou uma pessoa muito forte, muito corajosa. Quando a gente é mãe, a gente faz de tudo, né? A gente mata um leão ali por dia, se for preciso, e... Eu sou muito emotiva, eu tô segurando o tempo inteiro, mas... É porque quem é mãe, eu acho que esse sentimento ele fica de uma forma diferente. Sim. Fica. Mais forte, porque às vezes me custa deixar meu filho na creche, tão pequenininho, e falar assim: ai filha, mamãe vai trabalhar. Porque a gente sabe que é em busca de um sonho, é em busca de fazer algo sempre melhor. Então isso vale a pena. E eu com o sentimento de filha, que estou longe da minha mãe, já dói muito e eu imagino que o sentimento da minha mãe de estar longe de mim é muito maior. Então, realmente Eu falo que a gente só descobre o que é o amor verdadeiro quando a gente se torna mãe. Se torna Isso é verdade. mãe. Só. E hoje você é grata Por tudo também. Por tudo. Até pelos erros, até pelas coisas que não dá certo. Eu sou grata porque depois lá na frente eu vejo que não deu certo porque também tinha um porquê. Tinha um porquê. Hoje me arrependo dele. Eu não sou muito de me arrepender, não. Acho que tudo vira aprendizado, né? Tudo vira aprendizado. Mas eu não sei. A gente às vezes se arrepende de ter feito pouco, sendo que podia ter feito ainda mais, ter se dedicado ainda mais. Então, eu tô num patamar Letícia, hoje. de tudo que você me contou, você falou, eu não sei se faltou alguma coisa acho que não. não faltou. Não, mas sempre tem. Eu acho que a gente sempre pode se dedicar ainda mais. A gente ainda sempre pode melhorar, sempre pode fazer ainda com... Sabe, fazer tudo ainda de uma melhor forma, entregar mesmo ali com mais maestria. E agora, pra gente finalizar, se você pudesse voltar lá atrás e conversar com a Letícia dos 350 euros, o que você falaria pra ela? E também a gente quer que você fale uma frase que realmente representa você como pessoa ou que você quer passar. Eu falaria pra Letícia lá de trás, era continua que vai dar certo e tenha muita coragem. E eu sempre fui, igual eu falei, eu sempre fui muito corajosa. Eu venho de uma infância ali muito humilde. E eu sempre falo que o quê? É mais importante a gente saber o que a gente não quer pra nossa vida do que saber o que quer. Porque quando você sabe o que você não quer pra você, você vai correr atrás. Então eu sabia o que eu não queria pra mim. Eu não queria passar todas as dificuldades que eu passei na minha infância. Sabe, eu não queria passar por alguns problemas que eu vi a minha mãe passando, que eu vi algumas pessoas próximas passando. Então, desde pequena eu sempre falei, eu não quero isso pra minha vida, eu não vou ter isso. E desde pequena também, desde que eu me tornei mãe, eu falei, eu vou dar pra minha filha muito mais do que um dia eu tive. E o que eu falaria ali para as pessoas que estão assistindo, para as minhas alunas,
para as pessoas que me seguem, que é isso também, tenha coragem. Tenha coragem, porque não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil. Eu não romantizo, não fico romantizando a área da estética, o empreender. É difícil, sim, porém, a gente precisa escolher o nosso difícil. Porque trabalhar para as outras pessoas também é difícil. Tem que acordar cedo, cumprir horário, pegar ônibus, pegar comboio no final do mês, ter só aquele salário mínimo que hoje em dia não está sobrando para nada, não está dando para nada, também é difícil. Enfim, o empreender não vai ser fácil. É lindo, é maravilhoso, não troco por nada, mas é muito cansativo. É mais pesado, às É, vezes. fica muito mais pesado, porque eu sempre brincava também, eu falava bem assim, vou começar a trabalhar pra mim, vou fazer os meus horários, vou folgar quando eu quiser, vou tirar férias quando eu quiser. Não. A gente trabalha difícil. Nossa, a gente trabalha muito mais do que quando trabalha pros outros. Porque não é só atendimento. Não, é tudo. O por trás do atendimento demanda mais tempo e gasta mais energia do que... Isso que eu ia falar, se eu só atendesse, nossa, eu ia amar 100% empreender. O problema é o depois. Criar projeto, porque a gente empreende, a gente tem que estar sempre inovando. Porque, como nós falamos, tem muitas pessoas fazendo o que a gente faz. E se a gente não criar algo diferente no nosso meio, a gente acaba não se destacando, não sendo a referência que às vezes nós buscamos. Então, gente, foi assim, uma conversa emocionante do início até o fim. Letícia, muito obrigada por estar aqui com a gente. Você já é uma referência, uma pessoa onde inspira outras mulheres, e trazer você aqui é muito justo, né? Que nos pediram muito, mas isso já estava nos nossos planos, trazer você. Então, muito obrigada. A gente só quer agradecer por vocês abrir aqui um pouquinho mais de quem é a Letícia, quais foram os desafios, e mostrar que realmente empreender, né, como o nosso canal fala muito disso do empreendedorismo, não é fácil. Exatamente. E ver a Letícia, né, por detrás das telas, né, conhecer mais ela, acho que inspira ainda mais, né? E ela, acho que ela passou mesmo uma essência assim, se ela chegou até onde está, se botar desse tamanho, foi força e determinação. Então, né, como eu disse, não é só um rostinho bonito, é muito além. Obrigada. Para mim também foi um prazer. Desde quando eu recebi o convite, eu fiquei mesmo muito emocionada. E é engraçado como a gente consegue mesmo inspirar outras pessoas, né? Eu acho que isso também faz parte ali do nosso propósito de sempre estar ajudando mais. Então, eu recebo diversas mensagens de meninas falando: Letícia, se você me fala só uma palavra para ver se me dá uma força ali, um incentivo, que eu tô quase desistindo. E eu sempre falo, se é algo que você ama, se é algo que você gosta, se é algo que você se vê todos os dias fazendo, não desiste. Porque a dificuldade vai ter em tudo. Então, Escolha qual que vai ser o seu desafio. mas eu sou mesmo muito grata por tudo, por todo o reconhecimento, todo o carinho à volta, por, sabe, todas as mensagens que eu recebo, a quantidade de mulheres que eu consegui, através tanto da minha história, tanto das minhas formações, que eu consegui mesmo fazer com que elas mudassem de vida também. Nossa, já passou centenas de mulheres por mim. E eu falo com todo o orgulho do mundo que hoje as melhores da região aqui de Portugal mesmo, em volta da parte de pigmentação, são alunas minhas. Maravilhosa. Gente, então esse foi mais um episódio do nosso Rainha Cast. Obrigada, Letícia. Até a próxima.